Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 17 do mês de março do ano 2021. E pelo calendário judaico nós estamos no dia 4 de Nissan do ano 5781. O mês de Nissan é o mês da redenção, e redenção significa libertação da escuridão para a luz. E nós estamos vivendo dias difíceis em que percebemos que há exatamente uma escuridão pairando sobre o mundo de uma forma muito intensa, onde nós temos aí a chamada guerra de informações e contra-informações. E muitas vezes as pessoas, com medo, sendo apavoradas, ameaçadas, e sempre com aquela notícia de morte, no dia a dia acabam ficando aí realmente acuadas. É um tempo em que o mundo, as nações, os povos estão precisando realmente de luz. E por isso nós temos um compromisso com o Eterno, Criador dos céus e da terra, temos um compromisso com a Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, e portanto a revelação do coração de Deus, para que nós tenhamos realmente um firme compromisso com a verdade. E dentro desse sentido, nós precisamos realmente estarmos com discernimento, através do conhecimento da Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. O conhecimento daquilo que está acontecendo de real em nossa volta, em nosso redor, em nosso derredor. E nós precisamos realmente estarmos aí sempre discernindo corretamente as situações, para que nós não venhamos cair nos laços das trevas e daqueles que estão a serviço das trevas. O perverso, ele não quer que a luz brilhe. O perverso, ele não quer que o ser humano viva. O perverso, ele sempre quer o pior para você. Então essas são uma das formas de nós realmente estarmos discernindo com um senso crítico real aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Os dias são difíceis, não restam dúvidas, temos aí as profecias que nos falam acerca destas e daquelas situações, mas acima de tudo, nós temos aquele único que governa e rege o universo. Por isso, Adon Olam, ou seja, soberano do universo. Então a nossa confiança precisa estar nele. A nossa confiança não pode, em hipótese nenhuma, estar naquilo que os perversos falam. Muito pelo contrário, quando nós ouvimos os perversos, é um motivo a mais para podermos mergulhar na emuná, na confiança ao soberano, na confiança ao Todo-Poderoso. Porque o que é que nos garante segurança? Onde está esta ou aquela situação, este ou aquele personagem, onde podemos dizer, aqui estou seguro. Nós estamos a 180 dias do ano 5781 e estamos nesse novo ciclo dos estudos da Torá. Estamos na 24ª Parashá, Vaikra, iniciando o 3º livro dos 5 livros da Torá, Levítico. E temos aí, diante das descrições dos korbanot, os sacrifícios, as oferendas dos sacrifícios, no mexicano deserto, o Beit HaMikdash, em Jerusalém. Muitos aprendizados, ensinamentos, para que mais e mais a nossa emuná, a nossa confiança em Hashem, seja cada vez mais forte.
Por isso, o desafio para nós no nosso dia a dia, entre outras coisas, mas o fundamental, o nosso desafio diário é aonde nós estamos colocando a nossa confiança. Aonde que nós estamos colocando a nossa esperança. Esta é uma resposta importante que nós precisamos dar a nós mesmos todo dia. Porque todo dia nós temos sérios e grandes desafios. E se nós realmente retrocedermos, se nós viermos a naufragar nessa emuná, nessa confiança em Deus, então uma coisa é certa, não resta mais nada para nós. Então por isso, amados, que realmente a nossa prática como não-judeus, como Bnei Noach, que estão nas nossas, vamos dizer, nas nossas 5 bases, né? Que é Teshuvá, arrependimento, retorno a Deus, Tefilá, que é prece e conexão com Deus, Tzedaká, que são atos de bondade, caridade e atos de justiça, estudo de Torá, e o 5º, para fecharmos, né, a questão, é exatamente a nossa 7 leis universais. A base para os não-judeus está aqui nessas 5 questões. E é onde que nós precisamos realmente firmar os nossos passos dia a dia. Sem sombra de dúvidas, os desafios que nós temos aí diariamente, eles são ruins, são maus. E temos aí uma boa parcela de perversos que estão ao serviço daquilo que é ruim, daquilo que é mal. E nós precisamos realmente estarmos aí sabendo no que nós estamos nos ligando. Porque se nós nos ligarmos com pessoas, seja do campo liderança espiritual, liderança geopolítica, em que são a favor de destruir o alicerce da consciência divina, consciência de Deus, e o alicerce da família, destruir a família. Se pessoas são desses níveis, são contra Deus e contra a família, seja qual for o seu estilo de liderança, não nos serve, não presta para nada. E é por isso que o nosso clamor, a nossa busca pela presença divina, é para que isso seja mais forte, com o nosso discernimento crítico a respeito das realidades que estão acontecendo em nossa volta, no mundo. Nós precisamos sim ter um discernimento crítico. E nós precisamos exercer aquela questão de um senso crítico eliminatório, no campo de que o que é bom e o que não é bom, o que presta e o que não presta. E nós precisamos ter de fato essa base na nossa vida, a consciência divina, pois a Torá nos fala constantemente sobre a questão da consciência divina. Nos fala desde os dias de Adão até a presente data, a consciência divina. Levarmos realmente a unidade e a unicidade de Deus nos 4 ventos da terra, de norte, sul, leste e oeste. Então, qualquer um, seja ele quem for, seja a liderança do campo espiritual ou do campo geopolítico, que não é a favor da consciência divina, muito pelo contrário, querem destruir a consciência divina, a consciência de Deus, o conhecimento de Deus,
aqui nós já temos um grande índice, o que é ser perverso. Então eu não posso ser simpático a ele, em hipótese nenhuma. E o segundo, a consciência de família. A família é a base de toda uma sociedade. Se a consciência de família ela for destruída, a comunidade, a sociedade se torna algo perverso em todos os níveis mais baixos e mais negros que você possa imaginar. Então, aqui está a questão, amados. A consciência divina e a consciência família. São essas duas coisas fundamentais que nós precisamos estar aí cada vez mais alicerçados, alimentar, fortalecer, e não podemos nos calar. Não podemos nos calar. Não é uma questão de envolver-se ou não envolver-se em política. Porque, na verdade, desde o princípio nós vemos aí que a política ela sempre faz parte da comunidade, da sociedade. Por isso, nós temos aí grandes pensadores no meio das nações em que eles dizem que quando os bons se calam, os maus prevalecem. E aí, a sociedade, ela tende-se a se autodestruir. Então não é uma questão de sim ou de não envolver-se na questão política. É uma questão que você está diretamente envolvido com ela. Porque se os maus políticos dominarem plenamente, criarem leis perversas, você vai sofrer as consequências. E é por isso que nós precisamos discernir entre os tais, quem tem consciência divina, mesmo que ela não seja num alto nível, como aqueles que vivem a prática monoteísta, mas defende a consciência divina, sabem e reconhecem que existe um Deus que está acima de todos, está acima de todas as questões. Não importa se estejam de uma certa forma deturpada, falando desse Deus que está acima de todos, mas está falando. Isso significa que as trevas não tomam conta. Essa é uma realidade. E também temos por aí afora quantas milhares e milhões de pessoas que defendem a consciência família em vários níveis da sociedade, desde do nível mais baixo, menos favorecido, até o mais elevado. Existem sim. Então nós precisamos, como temos uma consciência mais elevada do monoteísmo e da consciência família, nós não podemos nos calar, nós temos que levar à frente isto, para que aqueles que ali estão, ao nosso redor e derredor, possam cada vez mais serem despertados para a libertação da escuridão para a luz. E é uma responsabilidade nossa, por isso os Benei Noach, os não-judeus, têm uma grande responsabilidade sobre as nações. E de fato, não é tempo para sombra e água fresca. Também não é tempo para o politicamente correto, porque o politicamente correto é contra Deus e família. É tempo de sermos luz entre as nações. Para esse tempo, Deus tem levantado realmente os Benei Noach, com a liderança de um rabino, no caso específico nosso, o nosso rabino Yaakov Geranstad.
E o mundo, não é só o Brasil, o mundo está passando por momentos difíceis, muito difíceis. E se estas duas barreiras forem vencidas, consciência de Deus e consciência de família, o mundo vai pagar um preço muito alto. Muito alto. E muitos vão chorar, se lamentar em angústias, grande angústia, profunda aflição. Por isso, não se cale e seja essa mensagem adequada de luz entre as nações, junto com os judeus, ombro a ombro. Vamos ver o que nos fala o nosso Rebbe Menachem Mendel, na sua gota de sabedoria do dia de hoje, de número 180. Diz assim: a prática do bem não consiste em ser bondoso. Você pode fazer coisas gentis o dia todo para muitas pessoas, mas com tudo isso talvez esteja apenas servindo mais o seu próprio eu e alimentando o seu próprio ego. Ele fez um mundo, o Eterno fez um mundo, no qual as pessoas necessitariam umas das outras, não para que você pudesse ser bondoso, mas para lhes dar a oportunidade de escapar dos limites do seu eu, do seu próprio eu. É por isso que a Torá diz: se você vir o jumento de seu inimigo arqueado sob seu fardo, e sua primeira reação for abandoná-lo lá, então você certamente deve ajudá-lo. Quando ajuda aqueles que mostram gratidão, quando estende a mão àqueles que estão do seu lado, você ainda se encontra dentro do domínio do seu próprio eu, do seu próprio ego. Ajude alguém que você não quer ajudar. Ajude-o e aprenda a querer ajudá-lo. Só porque essa é a coisa certa a fazer. No começo, isso pode não parecer muito recompensador, mas você terá dado o salto grande para a liberdade. Maravilha! Um ensinamento muito, mais um ensinamento muito profundo do nosso Rebbe. E principalmente, nos dias que nós estamos vivendo. Muito adequado para o momento que nós estamos vivendo. Então veja bem o que o Rebbe diz, a prática do bem não consiste em ser bondoso. Você sendo bondoso, gentil com as pessoas, isso daí não quer dizer absolutamente nada, porque você poderá estar servindo o seu próprio eu, o seu próprio ego. Lembra aquela questão, Você dá com a mão direita e a esquerda fica assistindo, Hoje nós vemos muito por aí, na era da informática, a era moderna da informática, onde as pessoas, elas têm um celular na mão para ficar registrando as coisas, boas ou não. Então tem gente aí que sai aí estendendo a mão para ajudar as pessoas e sempre com o celular filmando. Olha lá, estou dando aqui uma cesta básica, estou dando aqui não sei o que lá, papapá, parapapá, Então, na realidade, diz o Rebbe, você está alimentando o seu próprio ego. Você está fazendo para se aparecer, então você está alimentando o seu próprio ego. Ainda ele continua dizendo, o Eterno, o Todo-Poderoso, o Criador, ele fez um mundo no qual as pessoas necessitariam umas das outras. Essa é uma realidade. Deus, ele criou esse universo, esse planeta que nós habitamos, e aqui ele colocou as nossas vidas, os bilhões de vidas que aí estão, realmente sempre com essa questão, umas pessoas necessitam das outras. Ninguém tem a capacidade de dizer, eu sou independente, eu não preciso de nada e de ninguém. Se você for a fundo, você vai ver que não é uma realidade isso. Por mais que você possa realmente ter grandes riquezas,
e possa dizer que é independente e não precisa de ninguém, na realidade você sempre vai precisar de alguém. Uma das coisas aí que você pode contemplar dentro desta realidade aí, nós não estamos vivendo a dita coisa da pandemia. Qual que é o lema? Qual que é o lema dos perversos? Fique em casa. É o lema dos perversos. Analise friamente, não com as emoções. Analise com um senso crítico, racional. Uma boa parte do fique em casa são perversos. Há poucos dias atrás aí teve, né, um programa ao vivo de repórteres, né, de um determinado canal aí, e quando foi questionado lá um jornalista lá a respeito das coisas aqui da pandemia, etc e tal, a mentira como ela tem perna curta, né? Então o dito cujo do jornalista, ele entrou no ar e começou a dar sua opinião sobre a pandemia, etc e tal, como perverso que ele é. E aí então um próprio colega dele disse para ele assim: ô fulano, quem é essa pessoa que está atrás de você? Porque na hora que ele entrou no ar, o próprio vídeo dele mostrou que atrás dele tinha uma pessoa na pia da cozinha, que estava trabalhando. E era sua empregada doméstica. Era sua colaboradora doméstica. E os próprios colegas, né, tirando um sarro nele, dizem: manda um abraço para ela aí, né? Você fica em casa, mas a sua colaboradora doméstica, ela tem que sair da casa dela, pegar um ônibus lotado, um metrô lotado, para poder ir lá trabalhar na casa do fica em casa. Não é brincadeira? Não, é perversidade mesmo, certo? Então você pode perceber, né, uma boa parte desses perversos do fica em casa, ele não abre a mão do seu funcionário doméstico, ele não abre a mão do porteiro do seu prédio, ele não abre a mão da sua faxineira, e por aí afora vai. Está entendendo sobre a questão que o mundo, Deus criou o mundo para um depender do outro, por isso não tem aquele que possa dizer: eu sou independente, não preciso de nada e de ninguém? Precisa. Você sempre vai precisar de alguém. Não neste caso específico, né, que nós citamos aqui, nós citamos esse caso aqui para mostrar a uma grande parte dos que são a favor do fica em casa, eles são perversos. Eles são maus. Ele quer o mal dos outros para ficar em casa, perder toda a sua dignidade, mas ele não abre mão da sua empregada doméstica, né? Então, por isso que nós precisamos ter um senso crítico, racional, e não ir pela emoção, não ir pela emoção. Ainda mais, o nosso Rebbe, ele diz assim, é por isso que a Torá diz: se você vir o jumento de seu inimigo arqueado sobre um fardo, e sua primeira reação for abandoná-lo lá, significa que é exatamente o que você tem que fazer, não é abandoná-lo, é ajudá-lo. É uma mitzvah da Torá. A Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, e especificamente aqui o livro de Levítico, que vamos ver mais à frente, é onde está escrito: ame o teu próximo como a ti mesmo. Essa expressão Deus falou com Moshe, e Moisés, ele falou com o povo de Israel. E através do povo de Israel, o povo judeu, que muitos segmentos religiosos não amam, abraçaram essa frase de Moisés, que Deus deu a ele e ele deu ao povo judeu: ame o teu próximo como a ti mesmo. Furtaram, roubaram esse versículo e tomaram posse dele como se fossem eles os idealizadores dessa frase. Uma grande fake news, uma grande falácia, uma grande mentira que eles têm abraçado através de milhares de anos aí. Então aqui, o Rebbe, ele diz de uma forma bem categórica:
não é para você fugir da sua responsabilidade. É para você assumir a sua responsabilidade. Qual é a sua responsabilidade? Ame o teu próximo a ti mesmo. Ainda, quando ajuda aqueles que mostram gratidão, ou seja, quando você ajuda apenas aqueles que te ajudam, você não está fazendo nada mais, nada menos do que satisfazendo o seu próprio ego. Ponto final. Continua envolvido com o seu egocentrismo. Ponto. Ajude alguém que você não quer ajudar. Isto é amar o próximo como a si mesmo. Ajude-o e aprenda a querer ajudá-lo. Só porque essa é a coisa certa a fazer. Isso é bíblico, isso está na Torá, é mitzvah da parte do Eterno. No começo isso pode não parecer muito recompensador, mas você terá dado o salto para a liberdade. O salto para a liberdade. Então, dentro desse escopo aqui, amar o próximo como a si mesmo é o grande salto que você dá para a sua liberdade. Liberdade do seu eu, liberdade do seu ego, liberdade do seu egocentrismo. Aí, de fato, você vai amar o próximo segundo a mitzvah do Eterno, como deve ser. E você, mesmo não querendo, você sempre será o grande abençoado por parte do Eterno. Então esse é o caminho certo a fazermos, ok? Hoje é o 4º dia do Shabat. No 4º dia do Shabat, ou seja, durante todos os dias, desde o 1º dia até o 6º dia da semana, nós normalmente, depois do Shema, nós temos aí na nosso Sidur a prece da santificação do dia, a prece da bênção do dia, né? Então, nós temos aí, né, hoje é o 1º dia do Shabat, no qual os levitas cantavam no templo. Hoje é o 2º, 3º, 4º, 5º, 6º dia. Hoje é o 6º dia do Shabat, no qual os levitas cantavam no templo. E na sequência vem um salmo, que é o salmo da bênção do dia. E dessa forma também, desde o 1º até o 6º dia, nós sempre estamos nos envolvendo nas nossas leituras diárias, nas nossas preces diárias, nós estamos nos envolvendo com a santidade do Shabat. Por isso que nós falamos, desde o 1º até o 6º dia, né? Hoje é o 6º dia do Shabat, ok? O 1º dia, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º dia. E na sequência lemos o Salmo, que é da bênção para a santidade do dia que nós estamos vivendo de acordo com a semana. Hoje nós estamos no 4º dia do Shabat, no qual os levitas cantavam no templo. E aí na sequência nós temos o Salmo 94. Quem leu este Salmo no dia de hoje, como bênção do dia, do 4º dia do Shabat, então leu o Salmo 94. E o Salmo 94 ele diz assim: ó Adonai, Deus de vingança, ó Deus de vinganças, aparece. Levanta-te, ó juiz da terra, dá o pago aos soberbos. Até quando, Adonai, os perversos exultarão, derramarão palavras, falarão arrogantemente e se vangloriarão todos os que praticam iniquidades? Eles esmigalham o teu povo. Eles esmigalham o teu povo, Adonai, e afligem a tua herança. Matam a viúva e o estrangeiro e assassinam os órfãos. Dizem eles, Deus não o vê, nem o considera o Deus de Jacó e Jacob. Atendei os ignorantes dentre o povo. Ou seja, até aqui, nem considera, eles dizem, né? Deus não vê e nem considera o Deus de Jacob.
Então até aqui o salmista, ele está realmente expressando uma angústia diante de Deus. E nessa expressão que ele faz, ele traz realmente fatos reais daquilo que está acontecendo. E como diz o nosso Rebbe, Menachem Mendel, de Tzadik da nossa geração, a melhor forma de nós podermos vivenciar a palavra é trazê-la para os nossos dias. Então você pega essa palavra aqui e traz para os nossos dias atuais. Ó Deus da vingança, ó Deus de vinganças, aparece. Ó juiz da terra, dá o pago, aos soberbos. Quem são os soberbos dos nossos dias? Quem são aqueles que agem de forma perversa e se exaltam diante, eles se louvam e louvam um ao outro os perversos daquilo que eles estão fazendo? Quem são eles? Quem são esses faraós da atualidade? Quem são esses Haman da atualidade? Quem são esses Hitlers da humanidade na presente era da história? Você precisa discernir. Mas discernir realmente com inteligência, à luz da palavra. Quem são aqueles perversos que se exultam? Quem são aqueles perversos que falam arrogantemente contra Deus e contra a família? Quem são aqueles que realmente agem de forma em que eles matam a viúva, o estrangeiro, assassinam os órfãos? Qual é a política atual? Você precisa discernir. Eu não quero me envolver com política. Você está envolvido, mesmo que você não queira. Daqui a pouco, você pode ser mais um contado entre os mortos dos perversos que fizeram nas suas práticas mais mortos. Porque para os perversos dos dias atuais, o ser humano vale mais morto do que vivo. Esses dias atrás, foi encontrado aí, por exemplo, respiradores que foram jogados no meio do mato. Diz o certo governante aí que foi um furto de uma remessa de respiradores que foram enviados. Furto? Roubo de respirador? Quem que vai comprar respirador roubado? E se roubaram, por que descartaram? Os perversos hoje, eles contam com o valor daquele que morre, não daquele que vive. Temos vários anúncios de médicos, especialistas, infectologistas. Temos vários relatos de prefeitos, médicos e alguns não médicos que resolveram com responsabilidade e com compromisso à vida tratar dos seus munícipes com protocolos de remédios baratos, mas que salvam vidas. E eles estão falando, eles estão dando entrevista em pequenas emissoras, porque as grandes emissoras, eles são a favor da morte, não da vida. E estão aí falando. E as redes sociais estão multiplicando os compartilhamentos de que está dando certo. As pessoas naquele município ou naqueles municípios não estão morrendo. Porque quando há temor a Deus, as pessoas têm compromisso
e responsabilidade com a família, então eles vão ter o mesmo compromisso e a mesma responsabilidade com o próximo. Então, o salmo de bênção do dia de hoje nos fala exatamente sobre essa questão. Agora, a segunda parte do salmo, onde começa aqui, atendei os ignorantes dentre o povo, e vós insensatos, quando a vez de ser sábios. Então, quando o salmista ele começa com esse clamor de angústia, de pedido de socorro, Deus vem com a resposta. Qual é a resposta que Deus dá? Obviamente, Deus ele quer que levantemos a Ele o nosso clamor, as nossas preces, que nós venhamos diariamente buscarmos a face do soberano e clamarmos a Ele. E quanto mais clamarmos a Ele, mais rápido vêm as respostas. Então, nessa segunda parte que nós temos aqui do Salmo de hoje, então a resposta de Deus é: atendei os ignorantes dentre o povo e vós insensatos, quando a vez de ser sábios. Então aqui, o soberano, ele chama-nos a atenção. Ele dá uma chacoalhada em nós. Por quê? Porque à medida que nós levantamos a Ele um clamor com angústia e aflição, então agora Ele nos chama à razão. Ele nos chama para, pare e pense um pouco agora. Ok, o teu clamor eu ouvi, a tua angústia eu senti, a tua aflição eu senti. Agora vamos juntos pensar. Vamos juntos estarmos aí conversando. Então ele diz: porventura quem plantou ouvido não ouvirá? Então ele está dizendo de forma bem clara, eu plantei ouvidos, você ouve, eu também ouço. Então quem plantou os ouvidos não ouvirá? É uma pergunta. Eu preciso responder ao meu Deus. Sim, eu tenho certeza que tu ouves o meu clamor. Na sequência, acaso quem formou os olhos não verá? Eu preciso responder: sim, eu confio que o Senhor está olhando, vendo todas as coisas. Continua. Porventura quem instrui as nações não admoestará? Aqui nós já vamos um pouco mais profundo. Quem instrui as nações? Quem instrui as nações? Qual vai ser a minha resposta? Senhor, eu sei, eu creio, eu confio que desde o princípio o Senhor tem instruído as nações com as 7 leis universais. As 7 leis universais são para todas as nações. Abrindo um parênteses aqui, às vezes você pode pensar ou perguntar, mas as nações não são instruídas nas 7 leis universais como nós que estamos no monoteísmo somos. Não importa. A ignorância da lei não significa que quem violou a lei é inocente. Mas por um outro lado, as 7 leis universais, desde o princípio, ela sempre foi uma realidade entre as nações. As 7 leis universais, amados, ninguém tem desculpa de dizer que não sabia. Porque desde o princípio, as 7 leis universais, elas estiveram nos 4 cantos do nosso planeta. Tanto é que os códigos penais de todas as nações, elas sempre foram firmadas
nas 7 leis universais. Então, essa é uma realidade. As nações sempre se nortearam pelas 7 leis universais. Então, aquele que instrui as nações não a admoestará? Sim. E esse admoestar significa que ele vai dar um belo puxão de orelha nos seus governantes, nas suas lideranças geopolíticas e nas suas lideranças religiosas, que estão violando as 7 leis universais. Porque eles sabem das 7 leis universais. Não podem entendê-las profundamente, mas sabem delas. Continuando. Aquele que ensina ao homem o conhecimento? Aquele que ensina ao homem o conhecimento. Seja quem for, desde o princípio, Deus capacitou todo ser humano com conhecimento, inteligência. São indesculpáveis diante do soberano. E na sequência diz: Adonai conhece os pensamentos do homem, que são vaidade. Deus conhece o pensamento dos homens, que são vaidade. Não terá alguém diante dele para dizer: perdoa, Senhor, eu não sabia. Então o salmo do dia de hoje, ele é realmente maravilhoso. Alimenta e fortalece a nossa confiança em Deus. E na sequência ele diz: feliz é o homem a quem tu castigas, ó Deus. Repreendes e a quem ensinas, ó Deus, pela tua lei, para dar-lhe descanso dos dias da adversidade, até que uma cova se abra para o perverso. Então aqueles que buscam a presença divina são repreendidos pelo Eterno, são tratados, aqui fala castigo, significa são repreendidos pelo Eterno, e com arrependimento e retorno a Deus, a verdadeira techuvá, ele tem descanso e ele é feliz com Deus. E Deus lhe dá shalom, até que a cova se abra para os perversos. E por isso os perversos que cavam covas para outros caírem, eles mesmos cairão dentro da sua própria cova. Depois leia inteiramente o Salmo 94, ok? Por quê? Porque eu quero chamar a tua atenção aqui para aquela prece que nós falamos esses dias atrás, prece para esses dias de pandemia mundial. De acordo com aquilo que estamos falando no dia de hoje, quero chamar a tua atenção para essa prece redigida pelo Rabino Adin Even Israel Steinsaltz, que falamos esses dias atrás, onde ele começa com a sua prece, e para que todos possam fazer essa prece, principalmente na parte da manhã, após o Shema, né, que é a nossa profissão maior da confiança no monoteísmo, no único e verdadeiro Deus, que nós não precisamos de forma alguma de intermediário, é só irmos direto ao Pai e elevarmos a Ele a nossa prece. E o momento mais oportuno, segundo os nossos sábios, é que após o Shema, é o momento mais elevado em que a nossa prece ela vai com mais força, poder, no sentido humano de falarmos, para que Deus possa ouvir e responder mais rapidamente. Então, nessa prece do Rabino Adin, ele começa com Isaías 65, 24, que diz: e há de suceder que, ainda antes que me chamem ou clamem, eu os atenderei. E enquanto ainda estiverem a falar, a clamar, eu já os terei escutado. Antes mesmo de concluir a sua prece, ele já ouviu toda a tua prece.
Então, essa passagem de Isaías, né, o Rabino Adim, ele vem nos chamar a atenção no sentido de confiança em Deus, e não precisa duvidar, confiança. Mas é interessante nós observarmos, veja bem, que o Rabino Adim, ele fez essa prece, ele redigiu essa prece, justamente no período ali de fevereiro a junho, julho do ano 2020, né, em que a dita cuja da pandemia estava aí para tudo quanto é os cantos, né? Mas eu quero chamar a tua atenção para alguns detalhes dessa prece. Detalhes de sabedoria, ok? Então ele diz, Criador do universo, Pai de misericórdia, promotor da justiça, ponto. Né? Ele pede piedade, ele pede para salvar os teus filhos e todos os habitantes do mundo, que criaste com o atributo da benevolência, ou seja, ele está, no bom sentido, apelando, clamando pela benevolência de Deus em que ele criou todo ser humano, certo? Ele diz, livra-os de um inimigo invisível, o vírus, obviamente, certo? Não somente a questão do vírus invisível, ele está dizendo aqui, mas agora de uma forma um pouco mais profunda, o que ele nos chama a atenção aqui, o inimigo invisível, exatamente o quê? O mal que não quer o nosso bem. O perverso que não quer o nosso bem. O adversário das nossas vidas que não quer o nosso bem. Certo? E aí ele continua dizendo, resgata-os da morte e protege-os do pavor. Resgata da morte e protege do pavor. Resgata da morte os que são contaminados, seja de leve, média ou grave situação, resgata-os da morte. E depois diz, protege-os do pavor. O que os governantes estão fazendo aí nos seus estados e os prefeitos nas suas prefeituras? O que a Suprema Corte tem trazido, e muitos políticos, infelizmente, né, da ala esquerda, tem trazido só notícias de pavor. Nenhuma palavra de esperança, palavra de vida. Então, protege-os do pavor. Isso significa para proteger a tua mente. Proteger a tua mente do pavor, porque é através do pavor que os perversos dominam as pessoas. Em tua luz confortadora para iluminar o coração aflito dos órfãos, dos pais e das mães, dos homens e das mulheres que padecem a dor da perda dos seus entes queridos. Ou seja, que a luz confortadora de Hashem seja o nosso grande conforto, porque quem já perdeu alguém querido nesse tempo presente dessa pandemia, sabe muito bem a dor de perder um ente querido. Entre eles, novamente digo, eu e a minha família, nós perdemos um irmão muito querido. Então nós sabemos dessa dor. E portanto, né, que a luz confortadora do soberano venha confortar as pessoas nesse sentido. Concede plena recuperação aos doentes, aos infectados, aos que lutam para sobreviver, ligados a respiradores, e aos que se angustiam no isolamento, e dá força, ânimo e esperança ao teu povo, à tua terra e ao teu mundo. Soberano do universo. Essa parte aqui é muito linda também. Soberano do universo, inspira discernimento em todas as nações para que as pessoas removam de seus corações
nesses dias difíceis o ódio que porventura nutram uns pelos outros. Essa é uma grande barreira que precisa ser removido todos os dias. Não alimentar ódios, pelo contrário, combater o ódio. As pessoas precisam ficar libertas do ódio. Insufla a luz de tua sabedoria no coração das que sucumbiram ante falsidades. Clareia, insufla a luz de tua sabedoria no coração das que sucumbiram ante falsidades. Nós estamos vivendo uma guerra de informações falsas fora de série. Toda equipe médica, infectologistas, cientistas, que falam contrário àquilo que os perversos que estão no sistema querem que falem, eles são ignorados, lançam sobre eles falsas acusações, mentiras, para que a imagem deles sejam denegridas e a voz deles não venham as pessoas confiar. Insufla a luz de tua sabedoria no coração das que sucumbiram ante falsidades. Meu Deus do céu! Quantas falsidades que estamos vendo por aí afora e as pessoas estão morrendo por causa das mentiras. Entre elas, por exemplo, remédios baratos que estão salvando vidas em tantos lugares, mas eles falam que é mentira, que existe um efeito colateral, que é prejudicial muito mais ainda. Mas espera aí, gente, quando as pessoas sucumbem às mentiras e são dominadas pelo pavor, espera aí, se o vírus mata e esse remédio X, A ou B ou C está salvando vidas aqui, ali e acolá, por que essas pessoas, esses perversos, vêm e dizem, não toma tal remédio, porque ele vai te matar do coração. Mas se o vírus já mata? Está percebendo como as falsidades, as pessoas dominadas pelo pavor, não conseguem discernir que estão sendo ludibriadas através de mentiras? Remédios que são usados há mais de 70 anos e que têm curado pessoas, eles dizem, não pode usar. Por quê? Porque vai matar você, vai dar arritmia. O que é arritmia? É o coração andar um pouquinho mais depressa, por exemplo. Não toma não, vai te dar arritmia. Um remédio que você toma aí para dor, por exemplo, já te dá arritmia. Sobe pressão e por aí afora vai. Você que toma quase todo dia dipirona, por exemplo, leia a bula para você ver. Se você ler a bula e pensar igual estão querendo que você pense aí, com esses remédios que estão salvando vidas, se você ler a bula do dipirona, por exemplo, você nunca mais vai tomar dipirona na tua vida. E faz quantos anos que você toma dipirona? Morreu? Não, né? Tá viva aí ainda, né? Então, que o eterno, todo-poderoso, soberano do universo insufla em tua vida, na tua mente, no teu cérebro, a sabedoria de Deus, para que você possa não ser mais enganado e dominado pelas falsidades e mentiras. Também a prece do nosso rabino diz assim, clareia a mente dos ingênuos que se deixam levar por falsas informações. A prece do Rabino Adim, ela é completa, amados. Ela é completa. E nós precisamos fazer todos os dias para que as pessoas sejam libertas dos perversos, governadores e prefeitos, que sejam libertos das mentiras, das falsidades, do engano e possam viver. As pessoas não estão vivendo, as pessoas estão vegetando.
As pessoas perderam o sentido da vida. Não, mas eu estou obedecendo a orientação, que é para ficar em casa, para preservar a vida. Será? Com tantas informações falsas, mentirosas e enganosas? Você deixou de viver. Você parou de viver. Aí você pode dizer assim, ele é negacionista. Sim, eu sou negacionista, que a morte prevalece sobre a vida. Eu nego que a morte prevalece sobre a vida. Por isso eu sou um negacionista. Eu sou um negacionista que não existe remédio. Existe remédio. Eu não acredito que não existe remédio bom e barato em que todas as classes sociais podem tomar e viver. Então eu sou um negacionista que não existe remédio. Ele é negacionista. Sim. Lamentamos as 300 mil mortes por aí, nessa média que está atualmente. Lamentamos. Mas eu reconheço que quase 9 milhões de pessoas já foram curadas. Estatisticamente, em torno, mais de 8 milhões, vamos colocar assim, mais de 8 milhões já foram curadas. O que são 8 milhões diante, infelizmente, de em torno de 300 mil mortes? Qual é mais poderosa, a vida ou a morte? Se fosse o inverso, 8 milhões de mortos e 300 mil que viveram, aí sim, aí mudava toda a figura. Mas não é. Não é. Nós estamos vendo diante dos nossos olhos que estão estabelecendo e querem estabelecer o famoso fecha tudo. Por quê? Porque os governantes e prefeitos, na sua maior parte, eles usaram de forma corrupta, desviaram dinheiro que foi enviado do governo federal para a saúde, eles desviaram. E agora a cobrança está batendo na porta. Então, para eles é importante que você fique dentro de casa. Por quê dentro de casa? Para que você não saiba a verdade. Porque você ficando prisioneiro dentro de casa, você vai ligar aquele maldito canal. Você vai dar audiência para aquele esgoto de canal de televisão que só fala de morte, morte e morte. E você morre dentro da sua casa, com falsas informações, com mentiras. E assim, você não fica sabendo a verdade dos governadores e prefeitos corruptos que preferiram ver os seus munícipes morrerem porque eles negaram o tratamento à base de remédios bons e baratos para salvar vidas. Porque cada morte, o governo federal tem uma obrigação pelo Suprema Corte de mandar dinheiro para o governo e o prefeito. E isso daí significa din-din no bolso. E a saúde? A saúde nesse país, nos últimos 30 anos, está um caos. Só que antes ninguém falava nada. Porque todos comiam da fatia do bolo. Todos foram calados. E agora, como a torneirinha fechou, então de repente tudo de ruim aconteceu, Engraçado, né? Por isso, amados, primeira coisa é confiança absoluta em Deus. E o nosso clamor a Deus. Porque só Ele é que pode capacitar as pessoas que querem realmente justiça e que exercem poder para Deus usar essas pessoas para que seja feito
justiça. Não é o fulano, beltrano, cicrano que vai fazer justiça. É Deus que vai fazer justiça. Esse é o grande aprendizado que nós temos com referência ao êxodo do Egito, quando o povo israelita saiu do Egito, libertos da escuridão para a luz, para servir a Deus de fato, de verdade. Essa grande lição que nós aprendemos, não foi Moshe que libertou o povo, foi Deus que libertou o povo. E é isso que nós estamos precisando enfatizar nos dias atuais. Nós precisamos ser a boca de Deus, mas quem vai trazer essa libertação é Deus e mais ninguém. Então, por isso, amados, realmente, como diz o Rabino Adim, ajuda todos os seres humanos a construir e plantar, a prestar assistência aos que estão assolados pelo sofrimento e a curar as feridas do mundo. Prover completa recuperação aos enfermos da casa de Israel e em qualquer parte do mundo onde eles estiverem, assim como para todos os seres humanos da face da terra. Ó Pai misericordioso, Tu que mantens com fidelidade teu pacto com a humanidade, é chegada a hora de enviares aos teus filhos boas novas de salvação e redenção e proporcionar-lhes paz e bênção, luz e alegria. Que brevemente, rapidamente, nesses dias, nós possamos ver esta luz divina nos quatro cantos do nosso planeta, brilhando e fazendo com que os perversos venham pagar as suas dívidas, que eles caiam nas próprias covas que eles construíram para os outros, e que nós possamos ver a justiça de Deus sendo realidade nos quatro cantos da terra. Confia, seja forte, seja luz. Que achei na sua infinita graça, nos dê essas bênçãos para os dias de hoje. Somente para fechar, amados, a nossa quarta aliada de hoje está no livro de Levítico, capítulo 3, verso 1 até o verso 17. Então, vamos fazer a leitura para que nós possamos cumprir a mitzvah de ler, ouvir e estudar a aliá, a porção do dia, com os comentários de Rashi. Capítulo 3, verso 1 a 17, oferendas de paz de gado bovino. Se seu sacrifício for uma oferenda festiva, promotora de paz, se ele a ofertar do gado bovino, o animal será macho ou fêmea, sem defeito, e o levará diante de Deus. Apoiará sua mão vigorosamente sobre a cabeça de seu sacrifício e o abaterá. E além será isto a entrada da tenda da reunião. Os descendentes de Arão, sacerdotes, aspergirão sangue sobre os cantos nordeste e sudoeste do altar, de modo que se considerará o sangue ao redor do altar. Do sacrifício de paz, ele ofertará uma oferenda de fogo de Deus, composta das seguintes 7 partes do animal que serão queimadas sobre o altar. Primeiro, gordura que cobre as vísceras, isto é, sobre o omaço e o retículo. Segundo, toda a gordura que está sobre as vísceras, isto é, sobre o abomaso, ou alternativamente sobre o intestino delgado. Os 2 rins é o terceiro, quarto, a gordura que está sobre eles, quinto, a gordura que está sobre os flancos. Tirará também. Sexto, o diafragma com os rins, e o sétimo, parte do fígado. Apenas um esclarecimento aqui quando diz, sobre o omaso e o retículo. Então, o que é o omaso? O omaso é a terceira divisão do estômago dos animais ruminantes. E onde ocorre a absorção do excesso de água do bolo alimentar, e ele vai para o último compartimento do estômago, que é exatamente o obomaso, ok?
Então é isso que fala aqui omazo e abomazo, né? O retículo é o principal órgão que participa do processo de ruminação e é o responsável pela contração que leva à regurgitação. Então esses são os termos aí, né, que nós encontramos. Omazo, retículo e abomazo. Verso 6, as oferendas de paz de carneiros ou cabras. O procedimento para o sacrifício, né, de oferendas de paz de carneiro é o mesmo que se obedece dentro da questão do gado bovino. Se o rebanho for seu sacrifício, como oferenda festiva, promotora de paz a Deus, o animal será macho ou fêmea, ele não ofertará animal hermafrodita ou de sexo indeterminado, ofertá-lo-á sem defeito. Se ofertar carneiro como seu sacrifício, o levará diante de Deus, apoiará sua mão vigorosamente sobre a cabeça de seu sacrifício e o abaterá em frente à tenda da reunião. Os descendentes de Arão, ou seja, os sacerdotes, aspergirão o sangue sobre os cantos nordeste e sudoeste do altar, de modo que se considerará o sangue ao redor do altar. Ele ofertará uma oferenda de fogo a Deus do sacrifício de paz, composta das seguintes 8 partes do animal que serão queimadas sobre o altar. Primeiro, tirará a sua melhor parte, a cauda gordurosa inteira, começando junto aos rins. Segundo, a gordura que cobre as vísceras, isto é, sobre o omazo e o retículo. Terceiro, toda a gordura que está sobre as vísceras, isto é, sobre o abomazo, né, que é sobre o intestino delgado. Quarto, os 2 rins. Quinto, a gordura que está sobre os rins. Sexto, a gordura que está sobre os flancos, tirará também. Sétimo, o diafragma com os rins. E o oitavo, a parte do fígado. O sacerdote queimará com 8 partes o animal sobre o altar, como alimento para o fogo a Deus. O procedimento para o sacrifício de oferenda de paz de cabras é igual ao dos carneiros. Se o sacrifício for uma cabra, né, a levará diante de Deus, apoiará sua mão vigorosamente sobre sua cabeça e a abaterá em frente à tenda da reunião. Os descendentes de Arão aspergirão o sangue sobre o altar e fará o sangue ao redor do altar. Dela ofertará sua oferta, será uma oferenda de fogo a Deus, né? Composta das seguintes 7 partes do animal que serão queimadas junto ao altar. Primeiro, a gordura com as vísceras, sobre as vísceras, isto é, o omazo e o retículo. Segundo, gordura que está sobre as vísceras, que é lá no caso do abomazo. Terceiro, os 2 rins. Quarto, a gordura que está sobre os rins. Quinto, a gordura que está sobre os flancos. Sexto, o diafragma com os rins. Sétimo, a parte do fígado. Então, o sacerdote queimará sobre o altar como alimento para o fogo, agradável a Deus. Toda gordura sacrificial pertence a Deus. A regra segundo a qual toda gordura incluída na oferenda de fogo prescrita atualizou? Voltou. O sinal voltou. Então estamos de volta aí com o último versículo do capítulo 3 e verso 17 da nossa aliá de hoje. Então, concluindo, né? Então, um decreto do Eterno se aplicará em todas as vossas gerações e em todas as vossas habitações. Não consumireis nenhuma gordura sacrificial e nenhum sangue. O restante das leis relativas, né? Então, a oferenda de paz será apresentada mais nas próximas leituras, ok? Então aqui nós encerramos a nossa quarta aliá e apenas para nós podermos fechar aqui com referência à nossa questão dos sacrifícios aqui, né?
aparentemente parece que nós temos aí diante de nós esses detalhes, né, dos sacrifícios. Amanhã nós vamos ver um pouquinho mais detalhadamente o significado, o porquê desses detalhes e porque Deus assim faz questão de trazer nos seus detalhes. Mas uma coisa que a gente quer chamar a atenção aqui para a questão do livro Vaikra, Levítico, né? Parece que é um livro maçante e aquelas coisas todas devido a esses detalhes. Mas há muita coisa espiritual, muito valor e, sem sombra de dúvidas, algo muito importante para o nosso dia a dia. Então, a questão principal para nós, no princípio do nosso livro Levítico, é onde nós temos aquela questão, e ele chamou Moshe, Vaikra, e chamou Moshe, ou seja, o Eterno chamou Moshe. Segundo Rashi e os demais sábios, eles falam que quando vem essa expressão Vaikra, né, na realidade, a própria essência de Deus que está chamando Moshe. Então, de forma simples e resumida, para finalizarmos a nossa aliada de hoje, este chamar de Deus, ele é um chamado de amor. Deus fez um chamado de amor para com Moshe. E através de Moshe, Deus fez um chamado de amor ao povo judeu. Através de Moshe e o povo judeu, Deus fez um chamado de amor às nações. Portanto, nós estamos dentro do chamado de amor de Deus, conectados com Moshe e o povo judeu. Então, vamos viver a realidade deste chamado de amor e não vamos nos calar diante dessa perversidade de desamor que está ali fora. Seja uma chama viva do chamado de amor de Deus para você. E através de você, esse chamado de amor de Deus venha alcançar tantas quantas unidades, dezenas, centenas e milhares de pessoas, aonde for possível. Por isso, não se cale. Seja forte, seja luz, seja de fato o chamado do amor de Deus, não somente para ti, mas para as nações. Shalom, shalom. Até amanhã, às 14 horas, em A Tarde com a Torá.